Fala galera do Caminhando na Música, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Julian Firmino. E hoje eu vou falar sobre um dos pontos que eu citei lá no vídeo de introdução desse canal, que é o motivo de eu ter iniciado realmente esse canal, o Caminhando na Música. O motivo é documentar a minha trajetória e a minha evolução no instrumento, que eu vou explicar já para vocês o porquê de documentar. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer todo mundo que está dando apoio, todo mundo que está incentivando, todo mundo que está dando dicas de como eu fazer esse trabalho. Eu quero agradecer demais a todo mundo que está se inscrevendo. Muito obrigado pelo apoio de vocês, pela galera do grupo do Vini Ferrari, pela galera do grupo do Mago, pela galera da igreja, pelos meus amigos. Vocês são extremamente importantes para eu estar dando início a esse trabalho. Então, o ponto principal para eu querer documentar a minha evolução no instrumento, porque é o seguinte, eu sou músico há mais de 20 anos, só que eu sou canhoto. Eu passei a minha vida inteira tocando como canhoto, do lado esquerdo. Quem me conhece, quem está mais próximo a mim sabe. Então, sempre ali, dedicado, estudando na medida em que eu podia, porque assim, eu venho de uma família em que eu não tive tanto apoio na música, então muitas vezes eu estudava com um tempo limitado, porque existia uma certa pressão na minha casa quando eu estava estudando. Pressão para que eu tivesse que trabalhar com outras coisas. É tanto que eu já trabalhei com muitas outras coisas antes de definir realmente que a música seria a minha profissão. E nesse meio tempo, sempre tocando ali o máximo que eu podia, estudando tudo que eu podia. Eu cheguei até um nível técnico assim, legal, tranquilo, de tocar músicas de um nível mais ou menos intermediário a avançado. Só que quando eu entrei na graduação, na licenciatura em música, eu sou formado em música, licenciado, dou aula em escola particular, e graças a Deus o meu trabalho ele foi crescendo bastante ao ponto de eu me sustentar através da música hoje. Só que durante um período na faculdade em que eu tive assim alguns meses, muito trabalho acadêmico, muita parte pedagógica, eu precisei me afastar um pouco do instrumento. Que engraçado, é o principal motivo de eu ter entrado na escola de música, né? Mas eu passei um bom tempo sem tocar, mais ou menos ali, não sem tocar, às vezes eu pegava no instrumento, tocava e tal, mas aquela dedicação que eu tinha de estudar 2, 3, 4 horas por dia foi praticamente impossível durante um período da minha graduação. Aí mais ou menos 2017, 2018, eu também muito inserido na área do teatro musical. Para quem não sabe, eu também trabalho com teatro musical, sou performer de teatro musical, atuo em musicais e dou aula de teatro musical, canto para teatro musical também. É uma das vertentes que eu trabalho justamente para poder ter vários leques de atuação no meio da música. Então, quando esse período mais intenso passou e eu decidi voltar a tocar e estudar, eu detectei que estava alguma coisa estranha no meu braço direito, que é o que fazia as escalas, né, os acordes e tal. Aquela guitarra minha ali é canhota, é a minha primeira guitarra. Eu acabei me desfazendo dos outros instrumentos porque assim, realmente eu não estava conseguindo tocar. E eu acabei optando por realmente estudar do lado direito. Mas isso depois de muita luta, depois de muito assim, me frustrar tentando. Fui a médicos, fiz exames. Inclusive esse vídeo aqui é dica de um dos colegas meus lá do grupo do Vini, que disse, pô cara, conta isso nos teus vídeos, conta essa tua trajetória. Obrigado aí pela dica e tô fazendo o vídeo agora, espero que vocês curtam. E fiz eletroneuromiograma para ver se tinha algum problema nos tendões, para ver se tinha alguma coisa errada, e nada foi detectado. Então de 2017 até mais ou menos 2021, 22 ali, era eu tentando tudo, estudando,
Para vocês terem ideia, para eu conseguir tocar solto mesmo, tranquilo, eu tinha que aquecer ou tocar muito tempo, de 1h30 até 2 horas, para então eu sentir que realmente a mão estava solta. E o que não é o normal. Às vezes, normal, 30 minutos ali de aquecimento, 25, 30 minutos, a minha mão já soltava tudinho, isso antes desse problema acontecer. E aí, acho que em 2022, eu fui no médico que ele falou a respeito das minhas posturas. Tipo, de eu sentar, ficar apoiado assim, com o braço nas pernas, de estar numa mesa e ficar apoiado com o antebraço na quina da mesa, e tudo isso vai causando dormência, algum tipo de lesão. Mesmo no exame, tendo constatado que eu não tinha nenhum tipo de lesão. Então ele passou a correção dessas posturas, de eu não ficar mais apoiado em cima da mesa, de eu não ficar mais apoiado com o braço assim. E isso tudo eu ensino para os meus alunos, para que ninguém passe pelo que eu passei e tenho passado, né? Fiz meses de correção. Houve uma pequena melhora, mas não deu jeito. Eu fui pesquisando, vi que muitos outros violonistas também passaram por esse tipo de problema. Também conheço violonista que tocava desse lado e teve que parar e começar do zero do lado direito. Quer dizer, tocava do lado direito e teve que começar do zero do lado esquerdo. E também acabou tendo o mesmo problema do outro lado. Para você ver como é um negócio complexo e assim que às vezes não tem o que fazer. Um caso até mais famoso é do sobrinho de Paco de Lucia. Quem é a galera que é do meio do violão, do contexto de violão, sabe de quem eu estou falando. É um violonista flamenco, virtuoso e assim, sensacional. E o sobrinho dele também é um violonista assim, muito consagrado. E ele começou a ter esse problema também. Isso ele detectou num show, em que ele foi executar um movimento que para ele era extremamente comum e a mão não obedeceu, assim, diante de milhares de pessoas. Então, foi extremamente assustador para ele, e para vocês verem como é um problema, infelizmente, corriqueiro no meio do violão, pela falta de postura correta, não no estudo do instrumento, mas enquanto você está fazendo outras coisas que não são com o instrumento. Coisas que eu não prestava atenção. Uma postura que eu precisei corrigir é na hora de dormir, porque eu dormia sempre com a cabeça em cima do braço e isso também acabava lesionando, acabava trazendo a dormência no braço, e só pude entender isso após os exames e a consulta médica. Mas mesmo fazendo toda essa correção das minhas posturas, tanto de dormir, quanto de sentar, quanto de me apoiar sobre a mesa, o resultado foi ínfimo, foi pequeno demais, mesmo eu estudando horas, porque eu descobri esse problema ali mais ou menos no meio da pandemia, né? 2018 eu já estava sentindo, quando foi 2019, então eu tive que ficar em casa e eu estudava e não tinha resposta. Estudava calmo, tranquilo, procurando deixar o braço relaxado, mas não tinha resposta. O que era que acontecia? Quando eu ia tocar, dedo 1 e dedo 2 tudo tranquilo. Mas quando ia o dedo 3, a mão travava ou tremia o dedo e ele voltava, e o mindinho do mesmo jeito. Então padrões como 1, 3, 4, 1, 2, 4, 1. Ou então esse exercício aqui, você vê que às vezes a mão até treme um pouquinho. Eu não conseguia mais fazer com tranquilidade, estando relaxado. Não saía. A mão travava, endurecia, às vezes uma corda eu apanhava para fazer e tal. Então, para mim foi muito difícil realmente, esse tempo todinho como canhoto, decidir, realmente eu preciso parar. Porque eu tinha um apego muito grande à sensação que eu tinha e à liberdade de tocar. Extremamente confortável, minha mão canhota, assim, é bem habilidosa, é bem trabalhada, palhetada, alternada, tudo, sweep, e também no tapping. Então minha mão canhota não tinha problema nenhum, somente a minha mão direita. Então mais ou menos de 2023, 2024 para cá, eu decidi, preciso realmente focar no lado direito.
Então, vim fazendo essa transição, foi muito difícil, porque estudando, do início, não conseguir tocar as coisas que eu tocava antes era extremamente frustrante. Demais, demais assim. Eu ficava estressado, largava o instrumento, a vontade que eu tinha era de quebrar o instrumento, quebrar mesmo. E aí eu então, quando tinha um negócio assim, eu ficava com aquela saudade do que eu conseguia tocar do lado esquerdo, aquela saudade, eu ia pegava minhas guitarras, que eu tinha uma Ibanez RG 370 canhota, HSH, som muito bom, pegada extremamente confortável. Então eu ia lá e tentava tocar as coisas e tal. Aí depois me estressava mais ainda porque a mão não respondia. Então eu passei 1 ano e pouco assim. Do ano passado para cá eu realmente decidi, me livrei dos instrumentos canhotos. Ainda tenho essa guitarra porque ela foi a minha primeira guitarra, então eu não vou me desfazer dela. Às vezes eu pego ali só para mexer, mas é isso. Esse canal é para que eu possa documentar a minha trajetória e uma forma de eu verificar a minha evolução, também de compartilhar isso com vocês. Já tenho recebido apoio de algumas pessoas e isso é muito gratificante, isso é muito motivador. Então, eu realmente pretendo me dedicar para vencer essa dificuldade, vencer essa barreira e que isso possa servir de exemplo para outras pessoas que às vezes desistem na música ou pensam em desistir. Galera, não desista. Se você tem um sonho, se você almeja algo, seja na carreira artística ou em qualquer coisa, muitas pessoas às vezes vão dizer para você parar, para você desistir, porque isso aconteceu demais na minha vida, por pessoas da família, às vezes amigos próximos, e eu não desisti. Hoje eu trabalho unicamente com música, graças a Deus. Sou bem sucedido na área, pago as minhas contas, sustento a minha família, sustento a minha casa, tenho meus instrumentos. Claro que almejo crescer mais e mais, como profissional, como professor, como instrumentista, que é o objetivo desse canal, porque nos últimos anos, por causa desse problema, o meu foco foi mais dar aula e ensinar, e o meu instrumentista, embora eu estivesse tocando em banda, embora eu estivesse tocando em cerimoniais de casamento, mas era aquela coisa, porque coisas simples eu consigo fazer, é tranquilo. Mas as músicas que eu tocava, as coisas mais complexas, coisas que me instigam, eu não estava mais conseguindo fazer. Então, eu espero que vocês curtam, espero que vocês possam me acompanhar nessa jornada e também desenvolver a jornada de vocês através do meu canal, porque eu vou postar aulas de violão, aulas de guitarra, vídeos tocando. Vocês vão ver que vai ter um pouquinho de dificuldade, vai ser nítido ali, porque eu estou desenvolvendo a minha palhetada na mão direita, que é algo assim que é extremamente difícil para mim, que sou canhoto e tal. Nos últimos anos, ter que desenvolver a mesma habilidade que eu tinha na mão esquerda. Tem hora que parece que assim eu tenho algum problema cognitivo porque eu penso numa coisa e não sai. Mas é isso, faz parte da trajetória e eu vou seguir e eu vou me esforçar. Conto com o apoio de vocês. Se puderem compartilhar para quem precisa de um incentivo como esse, que a gente possa caminhar nessa jornada. Muito obrigado, galera, e até mais.